Quais patologias eu diagnostico nesse segundo andar das 4 câmaras que envolvem o átrio direito? Por exemplo, a displasia tricúspide ou anomalia de Ebstein, que apresenta átrios muito grandes. Esse exame é um exame de 13 semanas de gestação. Então, vejam que fica bonito e o tridimensional aqui, no caso, está para dar uma iluminação no átrio direito, que aqui, no caso, está muito dilatado, aneurismático. Outra situação que podemos perceber que acomete o átrio direito seria o aneurisma do átrio direito isolado como única cardiopatia. E aqui nós vemos que realmente é bastante grande esse átrio direito, uma cardiopatia rara, mas que existe. Neste andar, situações que acometem o átrio esquerdo, por exemplo, na estenose aórtica crítica, nós temos quase que os maiores átrios esquerdos, né, nas cardiopatias congênitas fetais, são diagnosticados nesse andar das 4 câmaras. Vejam que as câmaras direitas estão rechaçadas pela intensa dilatação das esquerdas, então seria uma situação de diagnóstico da estenose aórtica crítica. Neste andar, acometimento de ventrículo direito como patologia, nós temos a atresia da válvula tricúspide e o ventrículo direito muito hipoplásico nesse cantinho, com ênfase aqui na superfície fibrosa e muscular, que é a atresia tricúspide. Nós vemos essa mitral abrindo e fechando e a ausência da válvula tricúspide. E vejam que interessante, já uma cardiopatia mais rara, também diagnosticada nesse 4 câmaras, que é o divertículo do ventrículo direito. Vejam que este exame, quando eu comecei, eu olhei as 4 câmaras e falei, não, acho que está tudo normal. E continuei a investigação. E, de repente, localizei esta estrutura, que seria um divertículo. Então, vejam o que é atenção para análise cardíaca. Então, também uma situação que podemos diagnosticar no segundo andar. Em relação ao ventrículo esquerdo, novamente uma estenose aórtica crítica, a disfunção severíssima, né, desse ventrículo, que não consegue esvaziar, que tem uma válvula criticamente estenótica, então um ventrículo esquerdo muito grande, que em nada difere da miocardiopatia dilatada, exceto por uma coisa muito importante, que seria a ecogenicidade, o brilho, pontos de brilho aqui no endocárdio, que a gente vê, né, que é um miocárdio mais fibroso aqui, mais branco. Tem casos que a gente tem ainda mais brilho de endocárdio, então a diferença seria ecogenicidade aumentada no endocárdio e no músculo papilar da mitral. Outra situação de ventrículo esquerdo anormal, a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, com ventrículo hipoplásico, em formato de donut, de rosquinha, que os americanos adoram chamar isso de donut, e a câmara do ventrículo esquerdo virtual. Outra situação rara de acometimento de ventrículo esquerdo, aneurismas de ventrículo esquerdo também podem ser encontrados. Aqui também uma alteração bastante grosseira, né? Fácil de perceber que seria este aneurisma. Nós temos a situação seguinte também, que seria a troca de posição entre o ventrículo direito e esquerdo. Nesses 3 exemplos, são casos de transposição corrigida das grandes artérias, cuja característica principal é a presença de um ventrículo com banda moderadora à esquerda, que está aqui demonstrado. Então, um ventrículo com banda à esquerda é um ventrículo direito que anormalmente está localizado à esquerda do esquerdo.
né? E aqui a parede é lisa. Então, a banda moderadora é fundamental para caracterizar o ventrículo. Vejam que muitas vezes não é muito nítido a inserção, né? A diferença de inserção. Nesse caso já, a diferença de inserção das duas válvulas ajudou muito. Aqui nós vemos nitidamente a tricúspide mais próxima do ápex, à esquerda, e nesse exemplo nós temos um misto das duas situações. Dá para ver com clareza a inserção da tricúspide mais próximo do ápex e um ventrículo que lembra um ventrículo hipoplásico, mas que na verdade essa sensação de ser muito menor, ela é causada pela presença da banda moderadora.